Santidade. O que faz uma pessoa se tornar santa? São simplesmente palavras, gestos, são milagres feitos. Muitas vezes, quando pensamos na palavra santidade, nós logo imaginamos pessoas místicas que realizaram grandes milagres na vida das pessoas ou até mesmo ofertaram sua vida de uma forma muito forte e intensa, como no martírio. Mas para ser santo é preciso mesmo fazer milagres? Para ser santo é preciso mesmo ofertar a vida, se dar por inteiro, ser mártir? É possível ser santo no mundo de hoje, no mundo cotidiano, na vida cotidiana? Carlo Acutis veio como resposta para essa geração, dizendo que sim, é possível no cotidiano da vida viver o extraordinário de Deus no ordinário da vida. E para sabermos mais sobre a vida deste, que se tornará um grande santo na nossa igreja, nós estamos recebendo a presença do Frei Carlos Acácio, missionário capuchinho, e que foi reitor do Santuário do Despojamento, onde Carlo Acutis então foi exumado, né? Onde o seu corpo foi levado. Frei, muito bem-vindo aqui ao Jovens de Maria, uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado, Marcelo, e saudação de paz e bem a você e a quem nos assiste nesse momento. Para mim também é uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar da vida do nosso amado Carlo Acutis. Frei, quando a gente fala de Carlo, logo a gente associa a uma vida ordinária, né? Permeada de grandes atos de bondade, grandes atos de caridade que Carlo teve enquanto criança, enquanto adolescente e jovem também, né? E eu pergunto para o senhor, por que Deus quis escolher Carlos para ser, então, esse modelo para a nossa geração de hoje? Pois é, digo, Marcelo, que eu acho que a primeira coisa é para tirar da nossa cabeça essa ideia de que santidade é coisa do passado e que tem pouco a ver ou nada a ver comigo, né? Quem sou eu para ser santo? Às vezes usamos até de forma ofensiva, esse quer ser santo, quer se fazer de santo, né? E são todas ideias preconceituosas que depois podem nos afastar, como você dizia antes também. A gente pode achar que a vida dos santos é uma vida só de renúncias, é uma vida um pouco pesada, cansativa, difícil. E Carlos está tirando tudo isso, né? Será o primeiro santo vestido com calça jeans, tênis, moletom, camiseta. A propósito, estamos com uma das suas camisetas, né, Marcelo, usada por ele, que os pais dele nos doaram para essa peregrinação. Então, Deus escolhe Carlos exatamente para isso, para que todos possamos nos identificar com eles. E é bonito ver que os jovens se identificam com Carlos, crianças, adolescentes, os idosos que o veem como um netinho querido, amado, né? Os adultos, eu tenho tantos testemunhos de todas essas faixas etárias, né? Estando lá no Santuário de Despojamento, a gente vai poder falar disso no decorrer dessa entrevista. Então, Carlos foi escolhido por Deus para dizer que é possível, sim, e é necessária a santidade hoje, sobretudo quando você você constata que Carlos viveu na grande metrópole de Milão, a capital econômica da Itália, a capital da alta moda, moda de luxo, de uma família muito rica, um garoto bonito, e aí a gente diz, com todo esse contexto de riqueza, de seduções das coisas desse mundo, é possível sair daí um santo? Pois é, saiu. E que santo, né? Então, isso para dizer que é possível para todos nós, até porque ele não era seminarista, não fazia parte de nenhum movimento eclesial, não que não seja importante, são maravilhosos, obra de Deus, mas isso torna ainda mais próximo de nós o chamado universal à santidade. Sim. E aqui na Família dos Devotos, Frei, nós temos essa importante missão de evangelização também, né? Tanto para as crianças com o projeto Devotos Mirins, quanto para os jovens, né, aqui no canal onde nós estamos, né, no Jovens de Maria, e também para os adultos, né, com a Família dos Devotos. E eu queria que o senhor comentasse, pontuasse a respeito desse movimento de evangelização que Carlos teve desde a infância, né? E o quão isso foi importante, né? A evangelização que ele recebeu tanto da sua avó quanto da sua babá, né, também. Verdade, muito interessante isso. E acrescentaria aquilo sobre a escolha de Deus e Carlos, porque ele usou a internet, né, para evangelizar também. E ele foi evangelizado. A gente pode ficar um pouco surpreso de saber que os pais dele não frequentavam a igreja, eram católicos assim de ocasião,
e eles não se envergonham de dizer isso, que foi o Filho que os fez redescobrir a beleza e o valor da fé, mas ele recebeu no momento certo. Eu costumo dizer que quando as crianças recebem no momento certo a evangelização, o testemunho de vida de um cristão, criança gosta muito de escutar histórias, né? Então a babá dele contava as parábolas de Jesus, os fatos, relatos da Bíblia, e ele ficava muito atento a isso. Isso é importante não ficar demais na diante das telas, mas esse contato direto. Então ele também ia para a missa com a babá, com a avó materna, e isso foi sendo aquela semente lançada que produziu grandes frutos. O primeiro fruto foi o desejo imenso de fazer a primeira comunhão, tanto que ele teve que ter a permissão do bispo, porque ele tinha só 7 anos, e era uma ideia fixa, ele não largou até quando conseguiu. E não era coisa de momento, Marcelo, porque depois que ele fez a primeira comunhão, ele nunca mais deixou de ir à missa todos os dias. A mãe dizia que só quando ele tinha 40 graus de febre que não ia, mas achando ruim que ele queria a si mesmo. Quando ele saía de férias, queria que próximo do hotel tivesse uma igreja com a missa diária, porque a amizade com Jesus não saía de férias. Então veja a importância de receber a evangelização, o testemunho da vida cristã que ele recebeu da babá e da avó, e isso o tornou também um grande evangelizador. E eu acho que já é o momento de dizer, né, sobre a conversão de Hashish, que é indiano, é vivo ainda, desse testemunho forte, né? Imagina que esse garoto converteu para Jesus, trouxe para Cristo, né, um indiano hinduísta, filho de sacerdote hindu, que estava sendo preparado para se tornar ele também um sacerdote hinduísta. E ele conta que vendo o modo de Carlos falar de Cristo, a alegria dele, a convicção dele e a coerência dele através do amor pelo próximo, ele disse, não, é que tem algo de extraordinário, e ele pediu o batismo. E foi duramente criticado pela família e pelos irmãos hindus que o acusaram de traição, né? Você traiu a nossa religião. Ele disse, não, eu não sou um traidor. Eu seria um traidor se depois de ter conhecido Cristo, como o Carlos me apresentou, eu não o seguisse. Aí sim, veja, com apenas seus 12, 13 anos, o poder da evangelização desse garoto, vejam crianças, vocês podem arrastar para Cristo muitas pessoas, começando por dentro de casa, mas para as crianças serem uma potência de evangelização, precisam receber também de nós o anúncio de Cristo. E o senhor ia falando sobre esse movimento de conversão que teve, né? Também, Carlos, ele tinha esse movimento também de ir ao encontro do outro na medida que ele caminhava pelas ruas, né? Existem relatos que dizem, né, que quando ele caminhava pelas ruas onde ele morava, ele ajudava, né? Moradores de rua, pessoas necessitadas, e sempre com esses atos de bondade, né? Mesmo. Verdade. Quando perguntaram para a mãe qual foi o maior fruto da sua espiritualidade eucarística, ela respondeu que foi a caridade, né? E Carlos conhecia os pobres por nome e sobrenome. Isso também me chamou muita atenção, que às vezes a gente faz uma caridade sem olhar nos olhos dos pobres. Ele se interessava, queria que os pobres se sentissem importantes, que sentissem que ele era amigo deles. No dia do funeral, né, a igreja se encheu de mendigos, de sem-teto, para a surpresa dos pais. Eles diziam, mas eu não te conheço. E eles diziam, mas Carlos me conhecia. E choravam. O amigo Carlos, esse garoto, repito mais uma vez, na metrópole, rico, mas que sabia levar sopa quente para os pobres, saco para dormir. Então essa evangelização, com esse modo de amar como Jesus ensinou, né? Sem discriminação, sem amar só para ter algo de volta, essa gratuidade do amor, essa doação total, fez de Carlos um grande evangelizador. E também usando a internet, né? Porque ele ficava muito triste vendo que as igrejas de Milão, muitas delas estavam vazias na hora da missa. Missa dominical, semanal. E uma vez ele passou próximo de uma casa de show e viu que tinha uma fila quilométrica
de jovens e adolescentes esperando para entrar, esperavam até 3 horas na fila. Eles não conseguem encontrar 10 minutos para visitar Jesus na Eucaristia. Mas ele não ficou só lamentando isso e nem condenando as pessoas. Ele fez uma coisa fantástica, ele disse, eu devo dar uma resposta a isso. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas a se despertarem para perceber o grande milagre de amor que é a Eucaristia, a presença real de Jesus? E aí ele foi inspirado a fazer a mostra online, uma mostra virtual dos milagres eucarísticos. E olha, ele se dedicou muito. A mãe disse que ele passou horas, levou 2 anos, para fazer tudo, com muita pesquisa, fotos, as montagens, a edição. Então a gente vê aí uma dedicação, um ardor missionário através da internet. E para o senhor, quando o senhor estava no santuário, né, falando da experiência que o senhor teve ao receber, então, né, o corpo de Carlo, né? Como foi para o senhor? Porque foi um processo assim novo também, né? Assim, verdade. Não conhecia, né? Enfim, como foi a acolhida? Essa proximidade, ele ficou, né? O corpo dele ficou sendo tratado dentro do convento onde morei lá na Itália. Então foram meses e depois o traslado para o santuário do despojamento. Eu confesso que no início estava muito distante de Carlo, né? Não tinha essa grande admiração por ele, mas ele foi me conquistando, né? Ele foi pegando pela mão e me fazendo maravilhar-me ainda mais do mistério da Eucaristia e do amor aos pobres e o desejo da santidade. Então, para mim, eu vejo como um grande presente de Deus, um grande dom de Deus. E eu via também um impacto não só sobre a minha vida, mas a vida de todos aqueles que visitam o santuário do despojamento. Frei, a gente, para fazer jus, né, a todo o movimento evangelizador que Carlo tinha, né, e foi de fato esse pioneiro mesmo, podemos dizer, né, nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram do Jovens de Maria para receber algumas perguntas dos jovens, né, que nos acompanham acerca então da vida de Carlo, algumas curiosidades que eles gostariam de saber, né? E aí nós separamos algumas perguntas e vai aparecer na tela até uma para a gente ver, que é a seguinte: por que Carlo é considerado o patrono da internet? O senhor já começou um pouco falando sobre essa criação do site, assim, né? Exato, essa mostra, e ele fez o site da paróquia dele, ele se prontificou, o pároco dele não sabia nem do que se tratasse, mas Carlo vai lá e diz, olha, seria uma coisa muito boa, muito importante, mas se o senhor permitir, deixe comigo, que eu cuido dessa parte. Então, ele pessoalmente cria o site da sua paróquia e depois a mostra dos milagres eucarísticos online, virtuais, né, que até hoje estão aí e qualquer um pode acessar essa mostra dos milagres eucarísticos e também pode imprimir e divulgá-la, né? E, por ser o primeiro santo que usou a internet e evangelizou com a internet, é que ele vai ser declarado o patrono da internet. E como a gente precisa mesmo de um patrono para a internet, que é um ambiente maravilhoso, mas pode se tornar também um ambiente agressivo, violento, um ambiente imoral, enfim. Então, graças a Deus, a providência quis e Carlo, por ser o santo do nosso tempo, que usou a internet para evangelizar, vai ser o patrono da internet. A próxima pergunta, Frei, foi a seguinte: ele era de família católica? O que achavam da caminhada dele na igreja? O senhor pontuou um pouco sobre todo esse movimento que os pais dele não frequentavam muito, né? A igreja, eram católicos por ocasião. O que os pais dele achavam então dessa caminhada, desse ardor missionário que surgiu ali, né? Essa é uma pergunta interessante porque, ainda que os pais de Carlo fossem católicos de ocasião, como eu falei, eles não abafaram essa espiritualidade, esse desejo de Carlo, do seu caminho de santidade, pelo contrário, favoreceram. Por exemplo, Carlo pedia para nas férias visitar os santuários marianos da Europa. Os pais nunca disseram que não, então o acompanhavam. E foi essas ocasiões que os pais viram
a devoção profunda de Carlos, que viram o interesse imenso dele pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja, que foi fazendo com que eles pensassem, nossa, então, se isso faz tanta diferença na vida do nosso filho, pode fazer também na nossa. Então é bonito. É verdade que a família não era muito devota, muito católica, praticante, né? Mas, como nós dissemos, a avó materna sim, a babá, a senhora de nome Beata, polonesa, muito temente a Deus, mas eles, os pais, não eram tanto, mas não impediram, pelo contrário, favoreceram em tudo a fé, a devoção e o amor de Carlos por Jesus. E enquanto o senhor estava no Santuário do Despojamento, Frei, falando em família, como o senhor percebia a movimentação das famílias com relação à visita, né, então, ao corpo de Carlos? Assim, as crianças olhavam com atenção, os pais iniciavam ali esse movimento de evangelização com elas, falando, olha só, né, um futuro santo da igreja, as crianças saíam querendo fazer sites, como que é? É verdade, ver o interesse, eu vi, Marcelo, o mundo passando ali e continua sendo assim cada vez mais, né? Filas quilométricas para visitar o túmulo do Beato Carlo Acutis e ninguém sai indiferente, né? É incrível ver até gente que está indo por curiosidade, mas que diz sair tocada de lá. Então as crianças, eu conheço uma que me pedia para ir lá, tirar foto para mandar para ela, que ela queria estar junto. E ela começou a falar de Carlos para as coleguinhas na escola. E os pais vieram me dizer isso, Frei, olha só, ela se considera uma amiguinha de Carlos. E eu digo, que maravilha. Porque na verdade é Carlos que inicia essas amizades, ele conquista, é incrível ver isso. E ver essa garotinha com entusiasmo, falando para os colegas de Carlo Acutis. Isso em todas as faixas etárias, repito. Eu vi pessoas chegando ali que eram pessoas distantes da igreja. Pela aparência se via que eram pessoas que, eu acho que a última vez que entrou na igreja, eu sei lá se entrou alguma vez na igreja, mas sair de lá e ver esse até em inglês, ele dizia assim, apontando para o túmulo de Carlos, dizia, ele fala comigo, né? E eu digo, isso é verdade mesmo. Essas pessoas distantes da fé, distantes da igreja, e encontram em Carlos um amigo que fala com eles, alguém que o acolhe, se sentem assim. Muitas falavam de um chamado de Carlos, muitos que chegam no santuário com isso. Então, eu vi esse entusiasmo das crianças, os adolescentes, os jovens, todos querendo também depois dizer algo dele para os outros. Isso é um movimento de evangelização, uma dinâmica bonita do Espírito Santo. Muito bom. E, Frei, a gente vai receber também aqui na nossa conversa a presença do padre Marcelo Tenório. Ele vai falar conosco, né, por forma de vídeo, né, a respeito do primeiro milagre de Carlos, né, que aconteceu então aqui no Brasil, né. O primeiro relato, né, o primeiro milagre por intercessão de Carlo Acutis. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso papo, à nossa conversa. E diz mais pra gente, Padre, foi aqui mesmo no Brasil e qual foi esse milagre? O milagre que levou Carlo Acutis à sua beatificação foi um milagre que aconteceu aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na nossa paróquia, com o menino Mateus, que tinha problemas sérios de pâncreas. O pâncreas não funcionava como deveria funcionar. E porque tinha esse problema sério de pâncreas, vomitava constantemente, estava extremamente fraco. O seu problema poderia tranquilamente ser resolvido por uma cirurgia, mas ele não poderia se submeter a uma cirurgia devido ao seu estado de fraqueza e de desnutrição. Então, o que fazer? Não é? Então, só se esperava o pior. No dia 12 de outubro de 2013, na missa, na Capela do Milagre, com a bênção da relíquia do Carlo Acutis, ele foi junto com o seu avô e perguntou ao seu avô o que eu devo pedir. E o avô disse, peça para parar de vomitar. E ao tocar na relíquia, realmente o menino Mateus pediu para parar de vomitar. E nunca mais vomitou. Ao voltar para casa, estava com muita fome, pediu comida à sua mãe. E a mãe fez várias comidas para ele comeu tudo e não vomitou. E não vomitou mais. No dia 11 de fevereiro de 2014, a família vai fazer novos exames e então está constatado que
que não é que o órgão foi regenerado, que o órgão... Não. O órgão nunca teve nada diante da ciência. Isso é um grande milagre, não é? A reconstituição completa, de forma que parecia que nada tinha acontecido antes, do pâncreas do menino Mateus. Esse milagre já estava no Vaticano há mais de 7 anos. E é entre outros milagres que o Carlos já realizou por aqui. Um grande abraço a todos e viva Carlos! Muito bom, muito obrigado, viu, padre, pela sua participação aqui conosco. Frei, chegou mais uma perguntinha da internet e a perguntinha diz assim, ó, como Carlos conseguiu ser santo no mundo atual? A gente falou muito sobre tantas coisas, né? Relações líquidas, pessoas que não têm relação quase assim, né? Como que ele conseguiu em um mundo tão barulhento, com tanta coisa? Verdade. Bela pergunta, é muito interessante essa pergunta, porque isso vai nos ajudar também a perceber como você e eu, podemos ser santos, devemos ser santos no mundo atual. Como é que ele conseguiu mesmo, hein? Bem, eu vou partir daquilo que ele deixou escrito no diário dele, no dia que ele fez a primeira comunhão, com apenas 7 anos. Ele escreveu que o projeto de vida dele era ser sempre unido a Jesus. Olha só, esse permanecer em Cristo. Porque a gente pode até começar com grande entusiasmo, né, no mundo da fé, da evangelização, e depois vão acontecendo situações que vão entristecendo a gente, desafios ou outras solicitações que podem nos distrair, mas esse permanecer, essa perseverança é o segredo. Então, como é que ele conseguiu perseverar, não obstante tantos motivos para se perder no meio do caminho e levar uma vida como a maioria das pessoas leva, sem muito compromisso com o Senhor? Bem, eu acredito fielmente que ele também teve uma estratégia muito importante que todos nós devemos ter. É não achar que devemos caminhar sozinhos em Cristo. Então, o Carlos sabia muito bem que sozinho não se chega a lugar nenhum. É verdade que precisamos da oração pessoal, da Eucaristia, da confissão frequente que ele fazia, mas nós precisamos também de amigos de Deus aqui. E sabe o que ele fazia? Frequentemente ia nos mosteiros das irmãs lá de Milão para pedir que elas rezassem por ele. Ele levava as intenções escritas e colocava lá. Já tinha feito amizade com a madre carmelita. E aí ele pedia, por favor, rezem por mim, coloquem nessa intenção, na minha missão, etc. E depois, como eu dizia, a frequência aos sacramentos, outro modo importantíssimo de ser santo no mundo atual. A leitura da palavra de Deus, né? As obras de caridade e depois a direção espiritual. Ele já tinha, não obstante a pouca idade, um padre espiritual, ou seja, aquela pessoa de maior caminhada, que era um sacerdote, com o qual ele conversava sobre as coisas do Espírito, as coisas da fé. Então, acredito que foi muito importante para Carlos ele se cercar de pessoas que o ajudavam a manter-se e a crescer no seu conhecimento de Cristo e no seu caminho de fé. A próxima pergunta, Frei, que a gente vai receber, que nós recebemos, na verdade, é justamente sobre a motivação que ele tinha para fazer os sites. A gente falou todo o catálogo que ele tinha, nós falamos também que a evangelização dele não parava simplesmente na relação um com o outro, mas também ele queria que todo mundo conhecesse a Cristo, né, e reconhecesse a presença dele, né, assim. O que motivava ele a fazer os sites? E Carlos percebeu que a internet era um fabuloso modo de chegar até as pessoas. Uma coisa é o padre pregar para as 20 pessoas que estão ali presencialmente, né, na igreja. Outra coisa é transmitir através da internet, nos vários canais, né, sociais, essa mesma pregação. Quantas pessoas serão atingidas? Não só 20, certamente. E durante muito tempo. Então, veja a genialidade desse menino, que não só se encanta com a internet, vendo as possibilidades imensas que ela dava, mas ele imediatamente pensa, para evangelizar, vai ser um canal surpreendente, extraordinário.
E ele não perde tempo, porque muitas vezes a gente está vendo as coisas acontecerem e só depois a gente chega lá, né? Carlos chega primeiro. Ele sabe que a internet, como aconteceu no tempo de São Paulo, que a escrita de cartas fazia chegar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas, e São Paulo muito bem soube utilizar esse meio de comunicação poderoso do seu tempo. Carlos sabe então utilizar o meio de comunicação poderoso do nosso tempo para irradiar a palavra de Deus. Então ele concretamente vai se propor, como eu disse antes, ao próprio pároco, que ele perguntou se a paróquia tinha um site e o pároco respondeu: o que é isso? Não sabia o que era. E Carlos disse, vai explicar com ele detalhadamente, dizendo as vantagens de ter um site paroquial e que ele se ocuparia disso. E depois a mostra dos milagres eucarísticos, o motivo era também para suscitar nas pessoas, despertar o amor por Jesus eucarístico. Frei, entre os relatos que nós podemos ler, né, e observar também, Carlos tinha um lugar preferido na vida, que era Assis, né? Nas viagens que ele fazia em família, né? Tanto que os pais acabaram por comprar uma casa em Assis, né? Para que nas idas de férias, né? Nas viagens em família, eles pudessem ir até lá, porque Carlos de fato sentia então essa paz, né? Que a região trazia para ele, assim, né? E aí a gente tem mais uma pergunta que é relacionada justamente à cidade de Assis, né? Por que o corpo de Carlos ficou em Assis? Eu costumo dizer assim, que um santo chama o outro, né? Carlos se sentiu muito atraído por São Francisco, que é de Assis, né? Além da cidade, que é uma cidade realmente surpreendente, você respira paz, a paisagem fantástica, e ele gostava muito de montanhas, todas as vezes que ele ia, subia também lá no Monte Subásio, que está na frente de Assis, mas sobretudo atraído pela santidade de São Francisco. Ele dizia que o que ele mais admirava em São Francisco era a humildade. E completava dizendo que a humildade é a virtude mais difícil, porém a mais necessária para a santidade. Sem humildade não existe nenhum santo. Então ele se inspirava muito em São Francisco, amava muito, começou a ter muitos amigos em Assis e chegou o momento em que a mãe, vendo essa relação de Carlos especial com Assis, que ele dizia que é a cidade que ele mais amava em absoluto, sugeriu a família Acutis ter ali o jazido de família. E ele ficou muito feliz com essa notícia, né? Sem saber que depois a providência de Deus quis que ele fosse o primeiro, mas ele dizia, já pensou eu sendo sepultado na cidade de São Francisco, de Santa Clara? Bem, e essa relação, essa ligação de Carlos com Francisco, com Clara e com a cidade de Assis, fez com que ele fosse sepultado lá, e depois que foi declarado venerável, o bispo de Assis, Dom Domênico, pediu à família Acutis para trasladar o corpo do cemitério para o Santuário do Despojamento. E aí foi interessante que a família Acutis fez uma coisa incrível. Doou para a Diocese de Assis o corpo de Carlos. E não está dito que as famílias possam fazer isso. E eles diziam, Carlos não é mais propriedade da família Acutis, é da igreja. E eles doaram os documentos apropriados, o corpo do filho, para a Diocese de Assis. Muito bom. No começo da nossa conversa nós falamos tanto da relíquia, né, quanto da camiseta que o senhor trouxe para nós, né, a camiseta que o próprio Carlos usou, né, e lendo essa palavra, né, original, tem uma frase dele que muitos jovens, né, de Maria e também muita gente já reconhece essa frase, né, de que é possível ser santo, Frei, depois desse bate-papo todo, né, e com tudo aquilo que nós vimos que Carlos realizou, né, em vida, assim, mesmo com um breve momento assim, né, de vida, tão rápido, né, tão jovem. Verdade. Teve até um desses adultos que passou lá no Santuário de Despojamento e eu estava no confessionário, ele voltou para se confessar
Ele disse, Frei, eu voltei aqui porque, passando na frente do túmulo do Carlo, uma voz me dizia, ele nasceu depois de mim e morreu antes de mim e é santo, está traindo todo esse povo para Cristo. E ele disse, e eu, o que estou fazendo da minha vida, da minha fé? Então eu vou começar por essa confissão, ele dizia, porque faz 20 anos que eu não me confesso. Então veja que forte, né? Então é possível, não só é possível, Marcelo, mas eu digo é necessário ser santo, porque às vezes a gente tem uma má ideia de santidade, achando que a vida dos santos é só sacrifício, como nós falamos, é só renúncia, meu Deus, não quero esse negócio para mim. Mas Carlos vem dizer, olha, ser santo na verdade é ser original. E ser original não é inventar as coisas diferentes, né? É se conectar com a própria essência, é descobrir o projeto de Deus sobre cada um de nós, o seu desígnio, que sempre eu digo, a nossa melhor versão é a santidade. Então ser santo na verdade é viver intensamente a vida, é não ter medo de amar, é não ter medo de se doar, é louvar a Deus e perceber que Deus nos criou sob sua imagem e semelhança, e que o próximo é meu irmão, e que a gente tem mesmo que se unir e fazer com que a vida seja bela e todos sejamos felizes. Ser santo então é possível, é necessário, é urgente. Sejamos originais, sejamos santos. E essa relíquia, padre, ela é qual parte de carne, enfim? Essa relíquia de primeiro grau. Primeiro grau. É chamada de primeiro grau porque é uma parte do corpo de Carlo, um fragmento da pele dele, né, que trouxe do santuário do despojamento, voltando para o Brasil, que agora morando lá no Amazonas, como frade capuchinho, pároco na cidade de Benjamin Constant, tríplice fronteira. Ali temos Brasil, Colômbia e Peru, com tudo que tem de bom nisso e de complicado também. Mas Carlos está nos ajudando muito, mas com a alegria também de fazer essa peregrinação com as relíquias. Começamos recentemente, na verdade, né? Primeiro grau, uma forma de presença, então o Carlos está participando dos Jovens de Maria aqui. E essa camiseta que quando eu voltei pedi para os pais se podia trazer uma recordação pessoal de Carlos. E a minha alegria foi muito grande quando eles escolheram essa camiseta, que tem essa palavra original, que fez com que a gente intitulasse também essa peregrinação Seja Original, vista essa camisa, vista a camisa da originalidade, que é também da santidade, né? E Marcelo, tem mais, integrando também essa peregrinação, nós temos essa pétala, que é muito especial. Essa pétala foi trazida, a gente acabou de ver a mensagem aqui do padre Marcelo Tenório, eu recebi dele, na verdade, essa pétala, né? Porque padre Marcelo, que foi o primeiro a divulgar Carlos no Brasil, ele dizia que quando ia para lá, Carlos ainda estava no cemitério, ele não estava ainda no santuário do despojamento, era pouco conhecido, mas já tinha fama de santidade. O padre Marcelo Tenório diz, eu não sei explicar, mas eu me sentia tão atraído, ficava lá horas e horas, às vezes era o zelador do cemitério que me tirava de lá, porque tinha que fechar. E ele começou a trazer rosas e flores que estavam depositadas sobre o túmulo do Beato Carlos, sem saber que iria acontecer esse sinal. Essa aqui, por exemplo, tem mais de 10 anos, não recebeu nenhum tipo de tratamento, nenhuma química, naturalmente conservada assim, com um frescor que parece que foi colhida essa manhã. Então vejo nisso um grande sinal também de que Deus faz florir os desertos e quando a gente é todo de Deus, não perdemos a nossa essência, a nossa originalidade. Então, não tenhamos medo da santidade, né? De abrir o coração a Cristo. Muito bem, muito bom. Frei, gostaria de agradecer muito a participação do senhor conosco aqui no Jovens de Maria, que tenho certeza que foi uma partilha, um momento de partilha muito, muito feliz, viu? Muito obrigado pela presença do senhor e espero que você aí que assistiu esse vídeo, que acompanhou conosco até o final, tenha gostado também. Não deixe de compartilhar com mais pessoas, enviar para aquele seu amigo que é sim amigo do céu, tem Carla Acutis como amigo do céu, envia para ele, compartilha, deixa nos comentários também, eu quero ser santo, né? Eu quero ser original, como o Frei havia nos dizendo, né? E também se inscreva no nosso canal do Jovens de Maria, viu? Muito obrigado
pela participação, pela presença de todos vocês, né, e sua também. Podemos dar uma bênção, Marcelo, Sim, com a podemos relíquia? sim. E também aproveito, se me permita, de divulgar a nossa página no Instagram. Quem quiser acompanhar a peregrinação, também conhecer novos relatos, que a gente está fazendo pequenos vídeos lá, um relato da vida de Carlos, testemunhos do que eu vi e vi lá no Santuário do Despojamento. Nos siga no Instagram, Portal Carlo Acutis. Essa é a nossa página no Instagram, Portal Carlo Acutis. Então, por intercessão de nossa Mãe Aparecida, por intercessão do Beato, daqui a pouco, São Carlo Acutis, desça sobre você, jovem, você família, você criança, a bênção do nosso Deus, afastando os males, os perigos do corpo, do espírito, da mente, as insídias e enganos do maligno e fazendo crescer em nós o desejo da santidade, o amor por Jesus e pelo próximo. Desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso que nos ama, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.